reunião da noite de hoje. E para iniciarmos, convidamos o Renato para a explanação do Evangelho. Boa noite, irmãos, que a luz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Esta noite vou dar continuidade ao Evangelho, no capítulo 12, item 9, que fala sobre a vingança. É o trecho da Instrução dos Espíritos, onde o espírito de Jules Olivier, eu não sei como é que pronuncia em francês, afirma que a vingança é um dos últimos resíduos de costume bárbaro que tende a desaparecer dos homens. Para explanar esse trecho, primeiramente eu gostaria de citar, de nos lembrarmos, que os erros dos outros podem ser os nossos erros. Tá? Nós também somos imperfeitos. Neste capítulo, cita mais ou menos 3 tipos de vingança. Tá? Aquelas pequenas mágoas corriqueiras do dia a dia, uma briga de trânsito, uma mágoa no trabalho, uma discussão no relacionamento, em que, às vezes, pelo instinto, pelo calor do momento, a gente vai e retribui, sem nos policiarmos, sem pensar direito. Cita a vingança também através do orgulho, da honra, eu sou homem, não levo desaforo para casa. Fez isso comigo, vou pagar com a mesma moeda, e cita também a pior, que ele taxa como a pior de todas, aquela vingança que a pessoa guarda aquela mágoa, arquiteta às vezes até um plano maquiavélico para conseguir vingar-se, para machucar o próximo, e esquece, infelizmente, de todas elas a pessoa esquece da máxima do Cristo, a máxima do amor, ama o próximo como a ti mesmo. Daí este reflete, vale a pena defender essa honra, vale a pena atacar o próximo com falsas palavras, com esse pretexto de se autodefender, vale a pena retribuir essa ofensa e não leva a ofensa para casa, Será que a gente não está sendo tão mal como essa pessoa que nos ofendeu, E às vezes acontece até ser pior, houve um erro aqui comigo, houve uma injúria comigo, vou cometer algo pior com aquela pessoa, às vezes se iguala ou piora do que nosso ofensor. Ainda nesse capítulo, no item 7, retrocedendo um pouco, Jesus cita, para pagarmos o mal com o bem, para darmos a outra face. Mas não quer dizer que a gente, ele me bateu nessa face, vou ficar aqui, esperando que ele vai bater na minha outra face. Não, a gente tem que se defender porque é uma lei da natureza, a lei da autopreservação. Mas é não retribuir aquele mal com outro mal, pagar o mal com o bem. Para sermos brandos e pacíficos. Kardec complementa ainda com o seguinte: ao dizer para oferecer outra face, é uma forma de dizer para pagarmos o mal, para não pagarmos o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injúria que cometê-la. Ainda continuando com o Jules Olivier, ele informa que a vingança constitui um estado de atraso entre os homens e o espírito. Portanto, não devemos fazer com que esse sentimento vibre em nossos corações. Vibre não só em nossos corações, mas que vai vibrar também com aqueles que nos rodeiam. Devemos lembrar que temos o conhecimento do Evangelho, temos o conhecimento
das dimensões do Cristo. Devemos abrandar nossos corações, né, como já cita na pressa, abrandar os corações e fecharmos os olhos e os ouvidos a qualquer injúria, né? Devemos nos policiar nos nossos atos e, em vez de retribuir aquele mal, orar para aquele que nos ofendeu, né? Até a Joelma, no estudo de quinta-feira, falou: imagina que está saindo uma bola branca assim de você, imagina que está saindo uma bola branca desse ofensor e está protegendo os dois contra esse desequilíbrio. E para concluir, é isso, que a vingança é meio que essa antítese do bem, né? É a falta de perdão, e devemos perdoar sempre, porque quem exercita o perdão desenvolve o amor não só para o próximo, mas desenvolve o amor para dentro de si mesmo, tá? Obrigado a todos e tenham uma excelente noite. Amados irmãos, que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus de Nazaré, a Deus nosso Pai, rogando que nesses momentos nos venha não somente a instrução, mas sobretudo que acenda em nossos corações a vontade de aplicarmos o Evangelho a nós, aos nossos lares, aos nossos irmãos, sejam eles quem forem, que possamos pensar em Ti, Jesus, como nosso verdadeiro guia, modelo, a Sua mansuetude, a Sua misericórdia, todo esse ensinamento que nos leva ao amai-vos uns aos outros, a retribuirmos todo e qualquer mal com o bem, a esse trabalho que somos chamados de uma transformação, deixarmos de lado nossas inferioridades, sobretudo ligadas ao ego, orgulho, egoísmo, prepotência, o ódio, e que possamos, Mestre, fortalecer em nós esta vontade de sermos seres humanos melhores. Que a Tua paz esteja conosco, que todos os benfeitores que aqui se fazem presentes possam intuir o palestrante desta noite e que brilhe o Teu Evangelho, Senhor, que ele brilhe em nossos corações. Assim seja. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e que Jesus lhe abençoe hoje e sempre. Hoje, servir a Deus e a Mamon. E quem vai nos ajudar no entendimento é o Fred. Fred, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para a realização dessa palestra de segunda-feira. E hoje um dos temas mais interessantes, né, do Evangelho, todos são, né? Mas que aqui nós teremos muitos esclarecimentos, especialmente questões ligadas à nossa moralidade, quanto à riqueza na terra, quanto ao uso dos bens, a forma que damos para esse uso, o abuso que muitas vezes temos na utilização desses bens. Então, o nosso tema, meus irmãos, da noite de hoje
é não servir a Deus e a Mamon. Então, nós estamos falando do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é interessante quando nós falamos de Mamon, nós buscamos um significado para isso, né? O Mamon, que nós sabemos, é a riqueza material, é aquela avareza, é aquela busca exacerbada por ter e ter, e onde nós começamos a nos esquecer do ser espiritual, onde nós começamos a dar um valor tão alto a esses bens que nós adquirimos durante a nossa existência atual ou em outras, e esquecemos de lapidar o nosso espírito, de buscar lapidar os nossos bens espirituais. Não servir a Deus e a Mamon significa que a riqueza, ela não é condenada por Deus, essa riqueza material. Muitas vezes nós sabemos que a riqueza ela é um elemento de progresso do espírito encarnado. Até porque se não existisse a riqueza material, muitas coisas da ciência, muitas questões sociais também não se desenvolveriam. Então a inteligência que muitos de nós, muitos homens, muitos encarnados têm de usar essa inteligência para adquirir bens, ela muitas vezes é usada para auxiliar o próximo. Até porque nós sabemos que a riqueza ela é uma prova muito mais escorregadia e perigosa do que a miséria. Muitas vezes nós dizemos, se eu ganhar na loteria, se eu nascer rico, eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar a quem necessita. Mas esse motivo, na verdade, ele não pode ter uma condição. Se nós quisermos ajudar o próximo, praticar a caridade, não necessitamos ser ricos materialmente. Para nós adentrarmos nos ensinamentos do Cristo, de Jesus, basta que tenhamos a riqueza o quê? Espiritual. Porque quando desencarnarmos, o que será perguntado de nós? Quantos carros, quantas casas, quantos bens adquirimos aqui na Terra? Ou nos será perguntado: quantas lágrimas vós enxugastes? Será nos perguntado: você fez o bem? Adquirir bens na Terra, títulos desse mundo material, não são levados em consideração no reino dos céus. Nós sabemos que a verdadeira vida para entrarmos no reino dos céus qual é? É a riqueza do Espírito, é buscarmos enriquecer o nosso Espírito. E novamente o Evangelho vem nos mostrar que Deus, Jesus, ninguém condenou a riqueza. O que se condena, meus irmãos, é o uso, o abuso que muitos dão para essa riqueza. Muitas vezes buscando demonstração de poder, muitas vezes querendo competir com o próprio irmão, com o próprio vizinho, que tem mais do que ele, e começamos a nos esquecer do que? Dos principais mandamentos de Deus, os principais mandamentos que nós devemos seguir. E o primeiro deles qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E amar a Deus significa praticarmos a caridade em todas as suas formas. Podemos praticar a caridade sendo rico materialmente ou não? Sim. O que move a caridade é o nosso coração, é o nosso sentimento de compaixão, de misericórdia, de auxílio ao próximo. Não aquela caridade que humilha, aquela esmola que traz mais desespero para quem precisa, mas sim aquela verdadeira caridade, muitas vezes até convertendo a esmola em trabalho digno. Porque muitas vezes você tem uma pessoa rica, com muitas empresas e que empregam ali muitas pessoas, que produz algo que desenvolve na sociedade. Por que Deus criaria isso? Porque Deus concederia a essa pessoa um privilégio. Nós sabemos aqui na Casa Espírita que não existe privilégio na lei de Deus. Nós somos usufrutuários dos bens. Muitas vezes nós não entendemos ou compreendemos que Deus nos concede certos bens materiais, nos permite adquiri-los para o nosso uso. É um usufruto que nós temos desses bens. Só que nos apegamos tanto a esses bens que parece que é propriedade nossa. Não essa propriedade da lei civil,
mas essa propriedade da ganância, da avareza. A avareza é um dos piores vícios que nós temos. A avareza, ela vai nos trazer sofrimento, ela vai nos trazer angústia, ela vai nos trazer dores, meus irmãos. E quando dizemos não servir a Deus e a Mamon, que é impossível servir a Deus e a Mamon, como nós sabemos que não existe o castigo eterno, quanto mais avarentos formos, mais teremos que reparar os nossos erros. Porque o avarento, ele não se preocupa com o próximo. O avarento, ele tem uma única preocupação. Qual é? Enriquecer. Enriquecer muitas vezes até de forma ilícita, para adquirir e ao final dizer que é melhor que o próximo. Temos uma história interessante que nos esclarece bem essa questão de não sermos avarentos. Um pai deixou 2 alqueires para 2 filhos em condições idênticas e disse para os 2, um alqueire para cada: filhos, deixo esses 2 alqueires para que vocês pratiquem o bem, para que não use ele para desavença, para discórdia. Um desses filhos, imbuído de um egoísmo muito comum hoje, na nossa sociedade, esconde o que tem, produz, guarda, não divide, passa perto daquele irmão que precisa e sequer se preocupa. E o outro irmão, e nós contamos essa história sem qualquer julgamento, e o outro irmão pega esse alqueire e auxilia uma pessoa que está em uma situação de muita dificuldade, dividindo esse alqueire pela metade e dizendo: vá, aproveite essa metade para que você não morra de fome, para que você faça as suas coisas. Vem uma tempestade, a natureza, que muitas vezes condenamos, que não concordamos talvez com ela, mas a natureza decorre de Deus, nós sabemos, e destrói tudo, dos 2, tanto o alqueire daquele que não dividiu, quanto aquele meio alqueire que ficou com o outro irmão que dividiu com a pessoa necessitada. E esse irmão que, quando vai ver o seu alqueire, entra em desespero, porque só tem poeira, pó, nada lhe sobrou, ninguém para ajudá-lo, porque quando ele foi egoísta, quem agora poderá ajudá-lo? E sabemos que Deus não é punitivo, isso é uma história, mas que tem um fundo de moralidade. E o outro irmão? Na terra, uma plantação de trigo, mas no momento que ele chegou, uma mão amiga estendeu para ele. Era daquele que ele ajudou. Aquele que ele ajudou fez dobrar o meio alqueire em 1. Ele produziu e ele não perdeu a sua plantação. E o que ele fez é o que devemos fazer. Chamou esse irmão e disse: quando eu tive sede, você me deu água. Quando eu tive fome, você me deu comida. Quando eu tive frio, você me deu um teto. Então agora nada mais justo do que eu retribuir, na mesma medida, aquilo que você me deu quando eu mais precisei. Tome aqui, venha aqui e produza junto comigo. Fique aqui sob esse teto. Coma aqui da minha comida. Somos irmãos. Então essa história é importante, meus irmãos. E sabemos que isso acontece muito hoje, para começarmos a compreender que nós temos que nos desprender desses bens materiais. Precisamos dele para sobreviver. Estamos aqui hoje alimentados, vestidos, se vieram de carro, de Uber, qualquer tipo de transporte, não importa. O que nós temos que começar a compreender, e é isso que esse capítulo 16 vem nos mostrar, é que o desprendimento dos bens terrenos vai nos trazer a verdadeira felicidade. Essa felicidade, não essa felicidade efêmera da terra, não essa felicidade que nós buscamos nos prazeres mundanos, mas a felicidade que os espíritos puros já gozam. A felicidade que o Cristo, quando aqui esteve, nos mostrou.
quando ele andou com todos, como é o caso de Zaqueu, quando Cristo esteve junto com o corrupto, com o cobrador de imposto da época, quando Cristo visitou a casa de um corrupto. Olha que paradigma foi quebrado à época. Jesus diferenciava os seus irmãos pela fortuna, pela classe social, de forma alguma. Tratava todos da mesma forma. E é esse convite que nós temos, que a doutrina espírita vem nos mostrar. Não sejamos como esse irmão que apenas pensou no próprio bem, na própria felicidade. Sejamos como o outro. Busquemos dividir aquilo que temos, mas não essa divisão que compreendemos de uma forma limitada aqui. Não essa divisão apenas material. Busquemos estender a mão para o próximo, que necessita da nossa ajuda. Busquemos compreender a dificuldade que o próximo tem, especialmente nós, dotados de uma certa inteligência, quando nós temos o esclarecimento que essa casa espírita nos traz, o espiritismo redivivo, o cristianismo redivivo, essa codificação de Kardec, essa pureza doutrinária. Quanto mais exercitarmos dentro de nós o amor ao próximo, mais estaremos próximos desse irmão que dividiu o que ele ganhou. Não é apenas uma questão material, é uma questão de um fundo moral muito importante, que mexe com a gente, que traz para nós uma reflexão. O que estou fazendo? Nós muitas vezes não temos o supérfluo na nossa própria casa. Às vezes nós não chegamos em casa e nós vemos no lixo de casa restos de comida que compramos talvez por precaução e saímos aqui, ou no trabalho de sexta-feira que a Casa Espírita faz com os moradores de rua, e começamos a entender que aquilo que é supérfluo para nós é o básico para alguns irmãos, é o que falta. Agora, com essa dificuldade da pandemia, antes levávamos pão com carne moída, agora estamos levando pão com mortadela para esses irmãos. Quem aqui nunca jogou um pão com mortadela fora? Nunca jogou ou estragou um pão? Tem irmão na rua que sexta-feira um pão é suficiente para ele saciar a fome, porque tem uns lá que eles não pegam mais que um. Eles dizem que se pegar mais que um, vai faltar para o próximo. Isso é um ensinamento moral que Jesus nos mostrou quando aqui esteve e que agora estamos tendo a oportunidade de vivenciar, de poder ir ao encontro desses irmãos, ir ao encontro daqueles que choram, começar a esquecer um pouco o ter, o adquirir, o pensar só no nosso bem-estar. Um dos piores vícios que nós temos é o interesse pessoal. O interesse pessoal, geralmente, ele decorre dessa ganância em ter. Lembrando de novo que o ter, a riqueza, não é condenado perante Deus, e sim o abuso, o uso que se dá a essas coisas. Mas quando começamos a fazer esses trabalhos, sentir a dor do próximo, olhar para o irmão que está em uma situação não só de miséria material, mas de miséria moral também, e começamos a sentir aquilo, não pena, não dó, que é isso que Jesus nos mostrou. Não devemos ter dó, devemos compreender que o que o outro passa, ou nós já passamos, ou iremos passar. Que o que o outro está chorando hoje, talvez pode ser o nosso choro de amanhã. E que enxugar uma lágrima será o quê? Uma virtude imperecível. Conforme nós dissemos aqui, o que vale lá no reino dos céus não é o que tivemos aqui, os nossos títulos, e sim aqueles que nós auxiliamos. O bem é imperecível, enquanto o mal é passageiro. Quem cria o mal, meus irmãos? Somos nós ou Deus que cria o mal? O mal é criação de quem? Dos homens. Senão Deus seria contraditório. Causa primária de todas as coisas, justo, misericordioso, bondoso. A justiça divina não pode, em nenhuma hipótese, nós sabemos, ser derrogada.
A justiça de Deus, ela é tão perfeita, que Deus não criaria o mal. Nós criamos esse mal. Como até foi dito aqui, a transformação moral que devemos buscar é o melhor remédio para afastar esse conhecimento de nós mesmos. Buscar entender o que estamos fazendo aqui, as várias existências que nós temos. Porque se você olhar para uma pessoa, vamos dizer, rica materialmente, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Privilegiado. Ah lá, conseguiu aquilo lá de uma forma não lícita. E muitas vezes nós começamos a julgar o próximo. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer o quê? A morte do pecado ou do pecador? Deus quer a morte do pecado. Porque o pecador será convertido. Mais cedo ou mais tarde. Nós devemos colocar a nossa existência nessa encarnação como uma viagem que vamos fazer. Uma viagem da qual nos despedimos de alguns amigos, espirituais, e podemos falhar, fazer a travessia calmamente, com os obstáculos que nós sabemos, como também podemos vencer a nossa travessia. O que temos que fazer para vencer a travessia? Primeiro, existe alguma forma de vencermos essa travessia que não seja através da prática da caridade? Não existe. E não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Quando continuarmos ainda sendo avarentos, com esse egoísmo, estaremos nos distanciando nessa viagem, estaremos indo para o caminho errado dessa viagem. E nós somos aqueles que estamos ao pé dessa montanha, muitas vezes uma viagem que vai passar por florestas, por pântanos, por locais sombrios. Nós devemos buscar o topo da felicidade. E para alcançar isso, nós temos que começar a desprender dessa riqueza, desse materialismo exacerbado. E junto com isso nós temos o quê? Tá bom, Frederico. Então, quanto mais nós fazermos, quanto mais nós praticarmos o bem, qual recompensa que teremos? Peça ao céu que os céus te ajudará. Só que muitas vezes a gente pede sem merecimento. Muitas vezes a gente pede a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião, mas nós não temos o merecimento, porque os nossos pedidos são concentrados em questões materiais. Quando nós acordamos, por exemplo, meus irmãos, nós agradecemos de estarmos vivos hoje, quando todos aqui acordaram. Não precisa ser nem a prece, aquela prece mecânica, mas nós agradecemos de ter levantado com as nossas pernas da cama. Essa gratidão que nós devemos ter. Devemos começar a agradecer essa existência que Deus nos concedeu, porque é a existência que nós devemos aproveitar. E cada dia perdido dessa existência, muitas vezes vem um arrependimento, vem aquela dor que muitas vezes não acaba. Isso acontece muito com o trabalho, a lei do trabalho, do progresso, a parábola dos 10 talentos. Essa parábola dos 10 talentos vem nos mostrar muito como devemos aproveitar essa encarnação. Então conta-se que um senhor, saindo de viagem, deixou 3 servos para trabalhar. Esse Senhor é o nosso Deus. E para um desses servos, ele concedeu 10 talentos, para o outro 5 e para o outro 2. Fez a viagem e quando ele voltou, ele foi atrás desses servos para eles prestarem contas do que eles fizeram com esse talento, com esse trabalho. E o primeiro aproveitou bem a oportunidade, aproveitou bem a sua encarnação, e dos 10 talentos ele produziu mais 10. E ali ele teve a sua recompensa. Pode vir para o reino dos céus.
E o que ganhou 5 talentos também produziu mais 5. E assim foi convidado a entrar no reino dos céus. E o que ganhou 1 talento, este enterrou o talento, guardou de forma egoística, dizendo que em razão de ser um Deus, um Senhor todo vingativo, rigoroso, não conseguiria aproveitar aquela encarnação que ele estava. E este, então, ficará sem o seu talento e ele será passado para os demais. Essa lição vem nos mostrar o que, meus irmãos? Quanto mais desperdiçarmos a nossa encarnação com a preguiça, com a falta de caridade com o próximo, com a nossa transformação moral, mais estaremos longe desse reino dos céus. Essa parábola dos talentos que está no capítulo 16, ela nos esclarece muitas questões, especialmente a encarnação que estamos vivendo no dia de hoje. Uma encarnação em um mundo de provas e expiações, onde reina o mal. Nós sabemos que o mal reina aqui na terra, mas não é porque o mal reina aqui que devemos ser o quê? Maus. Não é porque o mal aqui se sobrepõe que nós devemos seguir o caminho do mal, porque senão haverá pranto e ranger de dentes, haverá sofrimento. Quem é que produz os nossos sofrimentos? Quem provoca os nossos sofrimentos? Somos nós. Mesmo que isso seja doído para acreditar, todo o sofrimento que nós experimentamos decorre das nossas atitudes, nessa ou em outras vidas, para nós que acreditamos na reencarnação. Até porque se formos partidários da encarnação única, claro que seguiremos o quê? Vamos aproveitar, porque não teria sentido você fazer caridade. Agora, com a pluralidade das existências, a luz que se abre, a luz que ilumina os nossos corações, para que possamos aproveitar. Esses 2 irmãos que aproveitaram ali a oportunidade e granjearam da felicidade que Deus concede aos eleitos. E para isso nós temos um instrumento poderoso, qual é? O nosso livre-arbítrio. Ah, mas se eu fizer isso, nós temos que qualificar o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio ele não pode ser suprimido. Nós temos na nossa consciência, cravada quando Deus nos criou simples e ignorantes, sim, o caminho. Nós temos o caminho traçado do bem, mas muitas vezes pelo livre-arbítrio nós optamos pelo caminho mais fácil, que é pelo caminho dos prazeres mundanos, que é pelo caminho da porta larga, né? Ao invés de seguirmos a porta estreita, buscamos a porta larga, que é a porta da falsa alegria, que é aquela porta da felicidade material, que é a porta que vai nos conduzir, cedo ou tarde, aos nossos sofrimentos. E nós vamos imputar a quem esse sofrimento? A Deus, ou a um familiar, ou a um amigo, ou a quem quer que seja, mas esquecemos de onde? Do nosso coração. Porque nada do que passamos aqui nessa encarnação nos acontece por acaso. Não podemos querer ao mesmo tempo seguir Jesus e desejar a vingança. Não podemos ao mesmo tempo seguir Jesus e buscar amealhar bens e bens, sob a falsa perspectiva de que aquilo ali é para garantir um futuro de conforto. Não podemos desperdiçar essa encarnação, meus irmãos e minhas irmãs. E nós devemos nos sentir, entre aspas, privilegiados por termos essa casa que nos acolhe, essa doutrina que nos esclarece. Porque muitas vezes quando a gente lê Deus e Mamon, né, não vamos talvez entender o fundo moral se não tivermos essa visão espírita, essa visão da vida futura, conforme dissemos aqui. Se tivermos uma encarnação só, para que eu vou ser bom aqui?
Para que eu vou ajudar o próximo? Eu vou adquirir, eu vou curtir a vida se eu tenho só uma encarnação. E Jesus, àquela época, já nos dizia: ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao reino de Deus se não for por mim. Por quem? Por mim. Eu sou a verdade, a salvação. E o que nós fizemos com Jesus em razão dessa nossa ganância, em razão desse poder que até hoje nós vemos aí? Matamos, humilhamos, e Ele ainda pediu perdão por nós. Agora, é fácil alcançarmos essa condição de espírito puro, meus irmãos? Sabemos que não. Nada nesse caminho vai ser fácil. Seguir a porta estreita é muito difícil. O caminho largo, o caminho das curvas tortas, ele é bem mais fácil. Por quê? Porque é a tentação. A riqueza, ela traz a tentação. Por isso que ela é mais escorregadia e mais perigosa que a miséria. Ah, mas vai sentir os efeitos da miséria. Sim, mas a riqueza, ela traz o quê? Armadilhas. A riqueza, ela traz facilidades. A riqueza, quando mal utilizada, ela, ao invés de nos aproximar, ela vai o quê? Nos afastar de Deus. No livro Céu e Inferno, tem uma comunicação, no capítulo que fala das expiações terrestres, que é do Max, o Mendigo, que é muito interessante, em que ele relata ali que ele foi rei lá na Baviera em 1850, em que ali naquelas terras, quando ele foi rei, senhor poderoso, ele massacrou os seus súditos, os seus vassalos. Ele considerava os seus irmãos como objetos, porque eles serviam para atender às suas necessidades fúteis. E assim passou toda a sua existência, humilhando, menosprezando, saciando a própria vontade, usando aquela inteligência e o livre-arbítrio que Deus concedeu para a prática do quê? Do mal. E depois de uma comunicação até extensa no livro Céu e Inferno, depois de se arrepender, porque quando ele desencarna, aqueles que ele humilhava estão em uma posição muito superior no mundo espiritual, mas não essa superioridade que nós temos aqui, uma superioridade moral, porque agora que ele desencarnou, depois de tanto mal que ele fez, ele sente sede, sente fome, e quem vai socorrer? Uma prece. Senão ele fica na erradicidade, no sofrimento. Como ele foi evocado através de uma prece, ele contou depois que se arrependeu, e quando ele se arrependeu, ele expiou. Muitos de nós estamos aqui em expiações, e ele foi expiar como mendigo, nas próprias terras em que ele tinha sido rei. Ele foi pedir no castelo, na estribaria do castelo em que ele foi rei, ele foi pedir alimento, ele foi pedir abrigo. Essa é a lei de Deus. Não que isso é uma regra matemática, se eu fiz o mal aqui, vou pagar da mesma forma, não. Mas isso é para nos alertar. Isso é para nos alertar a lei de causa e efeito. Que nós não podemos esquecer que todo o mal que nós fizemos, ou ainda fazemos, um dia teremos que reparar. Seja nessa própria existência, ou em existências futuras. Porque o verdadeiro espírita, o cristão, ele começa a entender. Nós começamos a compreender através da doutrina, através desses capítulos, principalmente do Evangelho, esse código moral que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a entender o quê? O problema dessa nossa avareza, o problema de não nos preocuparmos, mas não só a questão material, mas a prepotência, o orgulho, o egoísmo que nos assola. As palavras muitas vezes podem ser bonitas, só que as atitudes contrariam aquilo que é falado. Quando nós começarmos a entender, especialmente nós que viemos aqui na frente, oradores, não somos perfeitos, senão não estaremos aqui. Só que nós temos uma responsabilidade muito grande. A nossa palavra toca,
como a presença de vocês nos toca, de Jesus. Estamos aqui todos com as nossas dores, talvez tivemos um dia difícil, estamos com um parente em dificuldades, um filho talvez doente, e estamos aqui. Isso é o começo. Isso é buscar esclarecer, porque muitas vezes nós sentamos aqui segunda-feira. Para quê? Não podemos tornar isso uma rotina automática. Devemos vir com o coração cheio para o Centro Espírita Semeador, cheio de amor para aprender com quem aqui fala, porque o maior aprendizado nosso vem de onde? De Jesus, o nosso mestre maior. E quando nos colocamos frente a frente com o problema, com o real problema, com a prova, já perceberam que quando você pede a prova, ela vem? Às vezes até quando você sai daqui, eu vou pedir aqui, se eu sair ali na esquina e alguém me fechar, eu vou fazer uma prece por ele que me fechou. Qual que é a nossa reação? Eu vou acordar amanhã e fazer uma prece e agradecer a Deus de eu estar vivo, independente de onde eu estou, do bem material que eu tenho. Mas muitas vezes toca o despertador, acordamos com alguma coisa urgente a fazer. Vamos começar a serenar mais os nossos corações. É fácil? Sabemos que não. Mas quanto mais começarmos a entender e compreender a vida futura, essa doutrina de amor que é o Espiritismo, mais começaremos ao quê, meus irmãos? A granjear um lugar no reino dos céus. E o reino dos céus é para todos. Deus não castiga os seus filhos. Ah, mas eu já fiz mal, eu já fui avarento, eu ainda sou, então agora eu vou queimar no fogo eterno? Muitas vezes tínhamos essa impressão, né? De que aqui se dá, aqui se paga. Se fez o mal, vai ficar no fogo do inferno. O Espiritismo, ele é consolador. Ele vem e nos mostra que não, mesmo você que errou, nós que erramos, nós temos a chance do quê? De reparar esse erro. Mesmo que dermos uso aos nossos bens de uma forma errônea, de abusar desses bens para satisfazer o nosso interesse material, teremos sim a oportunidade do que, meus irmãos? De reparar. Conforme nós dissemos aqui, Deus não quer a morte do pecador. Nunca quis. Até porque seria um contrassenso Deus criar os filhos e querer o quê? O castigo eterno para ele. Que Deus de misericórdia que é esse? Que cria o seu filho e no primeiro erro castiga o mesmo. Agora, o caminho é difícil. Quem vai alcançar o caminho mais rápido? Quem vai alcançar esses mundos superiores de uma forma mais rápida? Aqueles que começarem a seguir os ensinamentos de Jesus. Porque dizer que é cristão apenas da boca para fora não vai trazer qualquer transformação moral. O verdadeiro cristão é esse aqui, tem até as instruções dos espíritos aqui, Fenelon vem nos falar desse desprendimento dos bens. O verdadeiro cristão é aquele que, acima de tudo, busca a sua transformação moral. Kardec falava muito isso. Basta que um se transforme moralmente que ele estaria satisfeito com a sua doutrina. Ele não se preocupava com títulos, honrarias. Ele não se preocupava, meus irmãos, com nada desse mundo material quando ele começou a codificar. Claro, tinha as vicissitudes, né? Tem até o livro que fala dele, da Simone Privat, que nas suas viagens de divulgação da doutrina ele era pelo governo francês. Todos queriam saber o que se faziam naquelas reuniões de Kardec. E hoje nós temos o quê? Essa riqueza em nossas mãos, não essa riqueza material. Hoje nós temos o acesso à doutrina pela internet, por um celular. E o codificador fez o que por nós? Abnegação. Se desfez dos prazeres materiais. Ele era professor, tinha profissão própria, pedagogo. E mesmo assim, abriu mão para codificar. Uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje é o quê? A abnegação, a renúncia que nós não temos e devemos ter a certos prazeres materiais. Kardec é nosso maior exemplo. Dedicou toda parte da sua existência a essa codificação.
a esclarecer aquelas parábolas tão difíceis à época para a compreensão e que agora estamos começando a entender. Porque você falar não servir a Deus e a Mamon naquela época, para a capacidade de compreensão do povo, poderíamos ser nós que estivéssemos lá naquela época. Não é a mesma que temos hoje. Quando você lê a parábola, que está em Lucas, não é possível entendermos na primeira vez, na primeira leitura, porque nós precisamos da vivência, da prática. Somos espíritos em evolução, não somos perfeitos, apesar de muitas vezes nos intitularmos como perfeitos, quando temos mais bens que o próximo. Muitas vezes usamos a nossa posição financeira, essa riqueza, para nos mostrar superiores ao próximo. É isso que devemos fazer, meus irmãos. Devemos buscar o quê? É o contrário. É dar uso desses bens, que é a inteligência que nós temos, que Deus nos concedeu para auxiliar o próximo. Até porque a riqueza, nós repetimos, está no Evangelho, ela é elemento de progresso. Sem riqueza não teríamos ciência. Pensou se todos fossem, vamos dizer, iguais, todos tivessem a mesma condição financeira? Ninguém está dizendo que isso é errado. Mas como teríamos o desenvolvimento da ciência, dos meios de transporte, dessa tecnologia, que a gente pode comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo em segundos? As descobertas físicas, espaciais, tudo isso demanda recurso material e o quê? A inteligência. Só que muitas vezes o homem, ainda hoje nós vemos isso, usa a inteligência para o quê? Para o mal. E sempre em nome de Deus, já perceberam? Muitas guerras que já vivenciamos, estamos vivenciando, é muitas vezes sob o nome de Deus. Deus quer que seus filhos entrem em conflito? Deus quis isso alguma vez, meus irmãos? Olho por olho, dente por dente, na época de Moisés, que é outra interpretação, nós sabemos, não é isso. A nossa inteligência deve ser usada para a prática do bem e jamais para massacrar o próximo. Adquirir, ter esses bens para auxílio da humanidade. E aqui é importante que nós devemos compreender a pluralidade das existências. Como que eu vou compreender que se eu me dedicar ao bem nessa encarnação, porque muitas vezes nós somos movidos por isso, nós fazemos alguma coisa e queremos algo em troca, uma recompensa, um aplauso. Isso Jesus chamava a época de sepulcros caiados, aqueles que têm o mármore, a beleza por fora e por dentro está o quê? Podre, está recheado de inveja, orgulho, egoísmo. O que devemos entender dessa pluralidade das existências? Que as existências nos são confiadas para o nosso desenvolvimento moral, para desenvolver a nossa inteligência. Estamos na era da razão, estamos na era em que começamos a separar o joio do trigo. E cada um tem a sua inteligência, o seu momento. Cada um de nós temos uma história. Ninguém é mais importante que ninguém. Nós temos que começar a compreender que é um processo de construção do nosso senso moral, as encarnações que nos são confiadas. Cada encarnação nós devemos ter a maturidade maior para lapidar esse senso moral. Porque através da razão, do diálogo, da prática, da compreensão dos ensinamentos de Jesus, é que vamos começar a entender e compreender essa pluralidade das existências. Porque muitas vezes nós temos, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. E paramos por aí. Basta acreditar? É preciso ser espírita para praticar o bem? Não. Tem que ser do espiritismo, e principalmente aqui, que nós sabemos o maior respeito que temos com todas as outras religiões. Tem que ser espírita, meus irmãos, para saber que não podemos fazer mau uso dos bens que nós temos? Não. A nossa consciência fala. Muitas vezes quando nós falamos isso, a nossa consciência toca e fala: já fiz coisa errada, já usei isso, não vou desperdiçar alimento, vou comprar menos quando eu for no supermercado. São coisas do dia a dia, é um processo de construção. Não é do dia para a noite, não existe fórmula mágica. A doutrina espírita vem nos mostrar isso.
A gente até empolga quando fala isso, porque é tão consoladora, que ela vem e fala, não tem fórmula mágica. A doutrina espírita, ela não vem nos mostrar o que nós queremos ouvir, ela vem nos mostrar o que nós devemos seguir. Ela vem nos mostrar o caminho difícil, o caminho reto, o caminho que Jesus deixou aqui traçado para nós. O caminho que muitas vezes nós caímos, que é a perdição. O caminho que muitas vezes vai nos trazer choro, sofrimento, mas isso é para o nosso aprendizado. E aí a importância das várias encarnações. Porque se nessa encarnação você resolver, a partir de amanhã eu vou praticar o bem, pronto, já é um bom começo. Só que nós, antes desse movel, nós temos o quê? Que ter o arrependimento, compreender que você vai praticar um bem, não por praticar, não porque foi falado aqui na Casa Espírito Semeador. Você vai praticar o bem porque isso está cravado na sua consciência. E muitas vezes fica adormecido. Muitas vezes fica ali durante anos, várias encarnações, e agora a gente começa a compreender. Por exemplo, nós temos medo da morte. Quando você compreende, não das dores, mas da morte, quando nós começamos a compreender a pluralidade das existências, a própria morte vai começar a se passar para a gente como o quê? Uma etapa da nossa transformação. A morte do corpo é um processo de transformação da matéria. O espírito sobrevive ao corpo. E nós temos aqui, às quintas-feiras, os estudos do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, da doutrina aprofundada, estudo aprofundado da doutrina espírita, que vem começar a nos mostrar aquelas perguntas que nós fazemos talvez desde criança. O que eu vou ser depois que o meu corpo morrer? A morte, ela traz essa apreensão. Só que o espiritismo bem compreendido, a pluralidade das existências, esse não apego dos bens materiais, ele começa a tirar esse medo da morte. Ele começa a nos mostrar que a morte, na verdade, é a liberdade do espírito. Nós estamos aqui, não me leve a mal, mas nós estamos enclausurados nesse invólucro. Mas não é enclausurado no sentido ruim. Nós estamos presos a esse corpo. O desprendimento desse corpo, ele vai ser mais ou menos longo, mais ou menos perturbador, conforme as nossas atitudes aqui. Por isso que muitas vezes nós temos até nas reuniões mediúnicas o que? Espíritos que sequer sabem que desencarnaram, porque a riqueza material, a ganância e a avareza são os laços mais fortes que unem o homem à terra. Aquele que muitas vezes desencarna e ainda está apegado às ideias materialistas, ele do mundo espiritual, não é regra, mas na maioria das vezes ele sequer sabe que desencarnou. Ele muitas vezes volta, fica perturbando, vamos dizer assim, aqueles com que ele convivia, como já vimos na reunião mediúnica, fica indo nos locais em que aqueles bens materiais ainda estão. Olha como é forte a atração. Olha como o desprendimento desse espírito materialista foi muito mais difícil do que aquele que viveu de forma humilde, do que aquele que viveu de forma benevolente, do que aquele que se contentava com o necessário, do que aquele que não massacrava mais seus irmãos, do que aquele que buscou aqui realmente caminhar pela porta estreita. Vamos buscar compreender isso, meus irmãos. Além dessa doutrina consoladora, muitas vezes os estudos da casa, o convite que nós fazemos, são muito importantes esses estudos. Não, como a própria Fabiana nos diz, não para ter mais adeptos no semeador, não é isso. Até porque quando tem os estudos na quinta-feira, tem um número reduzido. Mas porque o estudo, ele nos traz o quê? O esclarecimento necessário. O estudo tem que ser contínuo, para começarmos a compreender essas passagens, especialmente do Evangelho, esses estudos que nós temos aqui, ou o estudo que fazemos em casa das obras de Kardec, é o norte que nós precisamos. É como se fosse uma bússola.
Quando você está perdido, o que você quer? Encontrar alguma coisa. Se você está perdido, você precisa de encontrar algum lugar. E aqui nós temos o que na Terra? Muitas vezes somos seres perdidos e o Espiritismo vem e nos mostra a direção. Começa a nos mostrar que quanto mais eu praticar a lei de amor, de caridade, mais eu estarei o quê? Me aproximando do reino dos céus. Mais eu estarei chegando perto da condição de espírito superior, de espírito puro. Só que isso não é feito sem luta, meus irmãos. Isso não é feito sem dores, sem sofrimentos. A nossa transformação moral, ela não vem no estalar. A nossa transformação moral, ela vem de acordo com as nossas próprias condutas. Um grande erro que muitas vezes cometemos é o quê? É atribuir ao próximo as nossas decepções. Ah, mas eu não cresci na vida por isso. Eu não me tornei rico porque fulano me atrapalhou. Falta do quê? De indulgência. A indulgência é o quê? O perdão dos defeitos alheios. Para alcançarmos esse reino dos céus, para seguirmos Jesus, temos que ser indulgentes, porque muitas vezes olhamos os defeitos alheios e esquecemos de olhar o quê? Os nossos próprios. Muitas vezes olhamos o vizinho numa condição financeira melhor e dizemos: ah lá, esse aí foi beneficiado por Deus, eu só sofro, eu só tenho coisa ruim na minha vida. E aí esquece do principal, que é aquela prece de manhã, aquela gratidão de manhã pela manhã, ou à noite, a hora que acordar, que é falar assim: obrigado, Senhor. Você olha um argueiro no olho do seu irmão, um cisco, você vê, só que esquece de olhar o que no próprio? A trave. O que é essa trave? É o feixe de sofrimentos, de vícios que nós temos. Às vezes nós temos que colocar os defeitos alheios, muitas vezes não, isso que nós devemos fazer. Os defeitos do próximo nós devemos colocar onde? Atrás, porque não diz respeito a nós. A doutrina espírita vem nos mostrar que os nossos defeitos têm que estar aqui toda hora, agora que nós estamos aqui. Santo Agostinho dizia: faça o balanço moral do seu dia. Nós estamos fazendo? Todo dia antes de colocar a cabeça no travesseiro. Prejudiquei alguém? Sim, prejudiquei. Vou melhorar no outro dia. Não lamentar. Fui grosso com outrem? Fui, vou melhorar. Poderia ter feito melhor? Poderia. Agora, isso é da noite para o dia? Não é. Esse balanço moral que Santo Agostinho nos traz é uma reflexão muito profunda, né? Às vezes é bom até pôr na cabeceira da cama, no bom sentido, para falar. Porque é difícil a gente deitar um dia e falar: não fiz algo de errado. Agora, se já estamos nesse nível de chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: tudo que eu fiz hoje foi bom, estamos no caminho certo. Só que tem que ter cuidado com a humildade. Nós temos que ser humildes, porque a gente vai dormir hoje e vai lembrar: de manhã eu fiz isso, à tarde eu fiz isso. E qual é o consolo? Busque melhorar no próximo dia. Não deixe para você fazer amanhã ou depois de amanhã aquilo que você pode melhorar hoje. Faça o balanço moral desse dia, meus irmãos. Busquemos compreender que a riqueza é um elemento de progresso, que as várias encarnações que nos são confiadas são justamente para isso, para começarmos a aplicar na prática. É fácil? Não é. Não é. Temos responsabilidade? Temos. Temos nosso trabalho, o dia a dia, lei do trabalho, progresso? Temos. Mas temos aqui, temos essa casa espírita que não nos abandona, o esclarecimento, a codificação e a pureza de Kardec. É muito importante seguirmos a pureza doutrinária de Allan Kardec. Muitas tentativas de deturpação, a Fabiana sempre aqui nos atualizando. Por quê? Devemos só ler o Espiritismo? Não, devemos ler outras obras, as críticas. Kardec lia muito as críticas que faziam para ele. Mas o Espiritismo se resume, nem vou falar se resume, o Espiritismo são as 5 obras de Kardec, meus irmãos. Outros são obras subsidiárias, a Revista Espírita, romances e por aí vai, que são importantes. Mas muitas vezes nós não conhecemos nem as obras de Kardec.
Nós não temos conhecimento nem das 5 obras, que não é em uma encarnação que nós teremos, sabemos disso, mas que agora poderemos, sim, com o auxílio dessa Casa Espírito Semeador, com os estudos, as palestras que são feitas aqui, começar a entender, mas não só entender, compreender. Temos que ter a compreensão do que Jesus nos disse, as parábolas de difícil interpretação, mas que agora o Espiritismo vem e levanta esse véu e nos explica de forma inteligível que não chegaremos ao reino dos céus se não amarmos ao próximo, se não dermos valor aos bens espirituais em detrimento desses bens materiais, que não chegaremos ao reino dos céus se não praticarmos a caridade, a lei de justiça e de amor. Que possamos então, meus irmãos, começar essa semana sempre de uma forma reflexiva, buscando compreender os ensinamentos do Pai, essa passagem que ele fala de Deus e Mamon, para começarmos a olhar para dentro de nós e verificar: estou melhorando? Estou progredindo? Ou estou estagnado? Não deixemos para amanhã. Comecemos agora, comecemos hoje, amanhã, porque nós sabemos, se pede a prova, ela vem. E não é porque a prova vem e você falhou que vai desanimar. É justamente quando a prova vem e você falha, na próxima eu não erro. É fé, é aquela fé inabalável que devemos ter. Porque é só com a transformação moral, através do nosso livre-arbítrio, que poderemos sim seguir Jesus. Então, mais uma vez, agradecer a todos, essa Casa Espírita que nos acolhe, a espiritualidade amiga, possamos regressar aí aos nossos lares na companhia de Jesus e tenhamos uma excelente semana. Boa noite a todos.